Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre essa palavrinha tão pequena, mas que causa tanto problema, que é o it. E como a gente acaba errando muito na hora de usar essa palavra. Bom, já deixa o like nesse vídeo, o like. Sabia que eu faço isso com o dedo, ó? Ó. Meu marido acha isso o máximo. Se inscreve aqui no canal e baixa o meu e-book 10 segredos para falar inglês. É o primeiro link aqui na descrição. Um e-book para você que deseja chegar à fluência, então tem 10 passos lá muito importantes para você. Baixa de graça. Eu confesso que demorou um tempo para eu pegar essa questão do it, porque ela é bem diferente no inglês e no português. E é um pouco meio chatinho mesmo, mas assim, com a prática, com o tempo, a gente vai entendendo e vai conseguindo usar melhor, porque tem uma diferença entre a gente entender, compreendi, e usar. Então eu vou falar aqui de 3 casos onde o uso do it, ele dá uma confundida na nossa cabeça, dá um bug, porque no português a gente não usa nenhuma palavra quando a gente usa o it no inglês, tá? Vocês vão entender melhor quando eu der os exemplos. Primeiro caso, no começo de frases, né? Quando a gente precisa de um sujeito ali. Então, um exemplo. Está chovendo. Está chovendo. Nós usamos o verbo, né? Está e o verbo chover. Está chovendo. Está chovendo ou tá chovendo. No inglês, a gente não pode falar is raining. It's raining. Não. It's raining. Or it is raining. Cíntia, mas esse it, não existe isso no português. Sim, no português não existe, mas no inglês você precisa do sujeito. Sempre lembra disso. Você precisa do sujeito. Se eu for falar assim, ela é divertida. She is fun. Ele é legal. He is nice. Você não precisa do he, não precisa do she. Nesse caso, você precisa do it, né? It is raining. Mas, gente, não é isso está chovendo, não. Você está traduzindo. O it não necessariamente é isso. Ele é o sujeito dessa frase. It is raining. It's raining. It's raining. Ou, tá delicioso. Tá muito gostoso. It is delicious. Claro que eu tô falando muito pausadamente, né? Mas falaria it's delicious. Oh, it's delicious. Tá delicioso. E não is delicious. Isso não existe. It's delicious. É verdade. É verdade. It's true. It's true. Claro que eu poderia falar só, true. Verdade. Também eu poderia falar. Mas se você quiser colocar o verb to be, is, você tem que colocar o it. Isso que eu quero que vocês entendam. It's true. It's true. It's not true. Funciona. Funciona muito bem. Funciona muito bem. Eu já jogo direto o verbo funciona, né? No português. Mas no inglês eu preciso do it. It works really well. It works really well. Funciona muito bem. Okay, fine, it works. Agora o segundo caso, usando o it como objeto. E aqui quando a gente tem um verbo transitivo direto, né? Quando a gente tem um verbo que precisa de um complemento, precisa de um objeto, a gente tem que colocar esse it. Por exemplo, no português a gente falaria, eu gosto. Eu gosto. Então tá conversando sobre alguma coisa? Não, eu gosto. Eu gosto. Você gosta disso? She? Eu gosto. No inglês eu não falaria só I like. Yeah, I like it. I like it. Mas falando tudo junto fica I like it. Yeah, I like it. Eu gosto. I like it. I like it. Não posso fazer isso. Aí nesse caso no português a gente tem o isso, né? Então fica mais fácil compreender. I can do it. I can do it. I can't do it. I can't do it. Larga. Você tá, sei lá, o cachorro pegou alguma coisa do chão, larga. Nesse caso, no português, eu falo larga e não larga isso. Larga, não, só larga. Mas no inglês eu falaria drop it. Yeah, drop it. Larga. Drop it. Fala. No inglês eu preciso do it. Say it. Say it. Fala. Say it. Say it. Say it. Amy, say it. Eu vou pegar pra você. Você tá ali no contexto, você já sabe do que você está falando. Eu esqueci o meu guarda-chuva. Vou pegar pra você. Vou pegar o quê? O guarda-chuva. Mas eu não preciso colocar o guarda-chuva de novo, né? Porque a gente sabe do que a gente tá falando. No inglês também, eu não preciso repetir the umbrella. Eu não preciso repetir o guarda-chuva, porque eu já sei do que a gente tá falando. Mas eu preciso substituir, então, o guarda-chuva por it. Porque não é um objeto e não é um só. It. Se fosse mais de um, eu teria que usar o them, tá? Mas como é só um, it. Então, I'll get it for you. Vou pegar pra você. I'll get it for you. I'll get it. It, o quê?
the umbrella. Eu não preciso repetir o guarda-chuva porque já sabemos do que se trata, mas eu tenho que colocar ali alguma coisa. E eu coloco it pra substituir o guarda-chuva, entendem? I'll get it for you. Nossa, eu gostei muito, curti muito. I really enjoyed it. I really enjoyed it. I've really enjoyed it. Thank you. E um terceiro caso, que é quando a gente fala assim, eu amo quando tal coisa acontece. Eu adoro, eu odeio quando tal coisa acontece. A gente tem esse it que a gente não tem no português, né? Então, eu amo quando... Não tem it, não tem eu amo isso quando... Não faz sentido, né? Mas no inglês falamos I love it when... Então, I love it when, I hate it when... Então, I love it when the weather is nice. Eu amo quando o clima está bom, né? O clima tá gostoso. I love it. I love it when we share. I hate it when I can't talk for some reason. Eu odeio quando eu não posso falar, não posso conversar por algum motivo. I hate it. I hate it. Odeio. E se eu fosse só falar assim, odeio. I hate it. I hate it. I hate it when we fight. Claro que podem ter mais casos, né, onde a gente precisa desse it, e, né, tem muitos casos aí soltos por aí, mas eu reuni esses 3 casos aqui para que vocês consigam, pelo menos, internalizar esses 3 que são muito usados, principalmente os 2 primeiros que eu falei aqui, para que você implemente esse it na sua vida, que eu sei que é um pouquinho difícil, a gente esquece, porque quando a gente acaba fazendo essa tradução, não tem a palavra isso no português. E lembra que nesse segundo caso, quando a gente fala assim, oh, I like it, drop it, sempre tem que usar o sujeito lá como objeto. Então, se a gente está falando de I, esse objeto seria me. Se a gente está falando de he, seria him. É porque o it, ele é igual, tá? É it, né? Sujeito ou objeto. Mas se eu estiver falando de mais de uma coisa, eu tenho que falar them, tá? Então, drop them. Tá lá, larga essas coisas, né? Larga... E aí não seria só uma coisa, né? Mas se for só larga. Drop it, tá? Só esse detalhe aqui. Então me conta aqui nos comentários se você já sabia disso, se você não fazia ideia, se você erra muito isso ainda. E vai aos poucos, né, colocando isso na sua rotina de estudos. Pra você internalizar isso, você vai ter que tentar implementar isso. Toda vez que você for fazer alguma coisa escrita, toda vez que você for falar inglês, praticar, ouvir alguém usando esse it, sempre tentar analisar o caso que foi usado para que você possa internalizar isso melhor, tá? E tem que praticar muito, colocar isso na sua rotina de estudos, tá? Então é isso. See you next video. Bye bye.